A cidade de Moscou, em Idaho, é uma pequena região que não costumava registrar homicídios. Na verdade, antes de 2022, o último assassinato registrado havia acontecido em 2015. E por esse motivo, os moradores viviam suas vidas de maneira tranquila, sem imaginar que algo terrível fosse bater em suas portas. Em novembro de 2022, o campus da famosa Universidade de Idaho se tornaria o palco para um evento chocante que abalaria a cidade para sempre. O homem por trás desse evento era um jovem acadêmico formado em psicologia e que estava prestes a tirar um doutorado em criminologia. O vislumbre desta personalidade nos remete claramente aos terríveis crimes da década de 70 de Ted Bundy, mas agora, em tempos atuais, alguém tão conturbado quanto ele surgia para deixar para trás um novo rastro de morte que jamais será esquecido. Meu nome é Magna Moraes, esse é mais um vídeo do canal Incógnitos. Faltavam menos de 5 minutos para o meio-dia, quando o Departamento de Polícia da cidade de Moscou, em Idaho, recebeu uma ligação desesperada vindo do campus universitário. De acordo com a jovem na linha, uma de suas colegas estava inconsciente e havia muito sangue por todos os lados. As autoridades rapidamente correram para atender ao chamado. Assim, em poucos minutos, eles já haviam chegado, antes mesmo dos serviços de emergência. A localização do chamado veio de uma casa de 3 andares, situada ao longo do quarteirão da Estrada King, ao sul do campus universitário e próximo a Greek Hall, um bairro onde a maioria das fraternidades escolares estavam localizadas. Aquela casa em questão não era estranha para a polícia, pois no dia 16 de agosto daquele mesmo ano, a casa já tinha sido visitada pelas autoridades, que receberam um chamado de reclamação de música alta. Porém, daquela vez, a situação era muito diferente. Quando os primeiros policiais chegaram, eles logo avistaram 2 jovens esperando do lado de fora da residência. E em questão de pouco tempo, o chamado tomou rumos perturbadores. Quando os policiais entraram na casa e foram até o local apontado por elas no quarto do 2º andar, eles encontraram primeiro o corpo de uma jovem garota no chão, com marcas visíveis de ferimento à faca. E para tornar a cena ainda pior, ao seu lado em uma cama, havia um segundo corpo, daquela vez de um jovem garoto com os mesmos ferimentos e que já repousava sem vida. Contudo, as jovens sobreviventes disseram que haviam mais pessoas no 3º andar, onde eles tiveram dificuldade para entrar. Em um dos quartos, a cama estava bagunçada e empurrada de modo que bloqueava a porta. Quando finalmente conseguiram entrar, os policiais se depararam com um corpo feminino no canto do quarto, encostado na parede, repleto de ferimentos. Já em cima da cama estava outra vítima com ferimentos parecidos. Além disso, os 2 cômodos também se tornavam parecidos devido à imensa quantidade de sangue que cobria todas as paredes e o teto. A residência foi rapidamente isolada e reforços foram chamados. Devido ao barulho da sirene e de grande quantidade de viaturas no local, a imprensa logo se amontoou ao redor da casa. Ninguém sabe ao certo o que estava acontecendo, mas uma fotografia macabra demarcaria o início de um terror jamais visto na cidade. A fotografia em questão era do exterior da casa, onde foi capturado o sangue escorrendo pela lateral de uma das paredes do quarto das vítimas. Inicialmente, o Departamento de Polícia de Moscou se negou a compartilhar informações com a mídia, mas estava óbvio que algo terrível tinha acontecido. Então, em poucas horas, os fatos foram finalmente compartilhados. De acordo com os jornais,
4 jovens universitários haviam sido assassinados dentro da casa. As vítimas eram um casal, Ethan Chapin e Jenna Kernodle, ambos de 20 anos, cujos corpos foram encontrados no 2º andar. E as melhores amigas Kylie Gonçalves e Madison Mogen, ambas de 21 anos, cujos corpos foram encontrados no 3º andar. Conforme foi liberado pela polícia, a equipe forense não havia encontrado nenhum sinal de entrada forçada na porta da frente, que possuía um dispositivo com senha e trava eletrônica. Em contrapartida, devido à geografia do terreno, a porta deslizante dos fundos e sem trava oferecia uma entrada direta para o 2º andar. Ainda mais surpreendente foi que o cachorro de Kylie estava na casa no momento dos assassinatos, mas não apresentava nenhum ferimento. Em uma entrevista oficial, a legista do condado de Laran, Kate Mabit, relatou que as mortes dos 4 jovens foi a cena mais traumática de sua carreira. Ela observou os corpos ainda na cena do crime e garantiu que havia muito sangue dentro dos quartos. Algum tempo depois, em seu relatório, Cat descreveu que a causa da morte havia sido devido a inúmeras facadas, sem revelar ao certo o local dos ferimentos. Ainda segundo seu relatório, as vítimas possivelmente foram todas mortas enquanto dormiam, sem demonstrar grande resistência ao criminoso. E diante dos fatos, o Departamento de Polícia de Moscou se viu com um caso muito maior do que imaginava. Na verdade, eles estavam há quase 5 anos sem investigar um caso de assassinato com aquele nível de violência e natureza. Tanto que só havia 4 investigadores e 24 patrulheiros no departamento. Por aquele motivo, diversos recursos foram disponibilizados pelo estado de Idaho e pelo FBI, incluindo membros da polícia, do estado e do gabinete do xerife do condado de Laran. O primeiro dia foi um caos total para autoridades, que além de desesperadamente buscarem recursos, também precisaram lidar com a mídia espalhando uma notícia horripilante dos assassinatos em massa. Segundo as notícias, havia com certeza um assassino solto no campus. Em resultado, a Universidade de Idaho anunciou uma mensagem para todos os alunos se abrigassem em suas casas, porém, garantiram que a polícia não acreditava que se tratava de uma ameaça ativa. Esse último detalhe trouxe muita confusão na época, porque os moradores da cidade de Moscou estavam cientes do fato de serem considerados uma cidade universitária. Daquele modo, para eles, haviam sim alguém perigoso nas ruas e que pudesse voltar a atacar universitários a qualquer momento. Esses pensamentos prevaleceram até que o prefeito da cidade disse em uma entrevista que o caso se tratava de algo isolado, que não tinha condições de se repetir, mas nem todos aceitaram aquilo. Quando chegou a noite, o Departamento de Polícia emitiu um comunicado apresentando alguns detalhes do caso. Eles pediam para que qualquer pessoa que soubesse de algo viesse até as autoridades para prestar depoimento. Contudo, esse pedido por ajuda foi apagado devido a outra notícia trágica. No mesmo dia, havia acontecido um tiroteio na Universidade da Virgínia, onde 3 membros da equipe de futebol foram mortos e outros 2 feridos. O culpado foi rapidamente preso, se tratando de um ex-aluno atleta. Embora os casos não estivessem relacionados, as 2 notícias em polos universitários de diferentes partes do país trouxe um ar mórbido para o recente massacre em Moscou. No dia seguinte, as aulas foram canceladas e os guardas dos campos ficaram de prontidão para escoltar qualquer aluno que precisasse atravessar a universidade. Com a tragédia havia ocorrido próximo das férias de outono, todos foram enviados mais cedo para suas casas. A Universidade de Idaho ficou então assombrosamente vazia, dando início às vigílias à luz de velas para as vítimas. Naquela altura,
estava evidente para as autoridades que a saída dos universitários da cidade era uma ação segura. No entanto, alguns investigadores entendiam que havia chances significativas de que o responsável pelo crime também fosse um acadêmico. Em outras palavras, testemunhas estavam indo para longe do ocorrido, ao mesmo tempo que o provável suspeito também se afastava totalmente de seu crime. E sem um suspeito em mãos, não havia nada que pudesse ser feito a não ser compreender melhor o que havia acontecido na noite do massacre. Até então, tudo o que eles imaginavam era que as 4 vítimas tinham sido mortas pelo menos 4 horas antes de meio-dia. Então, para lidar melhor com o caso, os investigadores precisariam mapear os últimos atos das vítimas e criar um perfil completo de cada uma delas, na esperança de surgir algo que levasse até o responsável por aquele crime. Assim como dito anteriormente, a cidade de Moscou, em Idaho, é amplamente conhecida por ser uma região universitária. Isso porque é nela que está sediada a famosa Universidade de Idaho, que abriga milhares de estudantes e emprega uma grande parcela dos adultos da cidade. Durante o ano letivo, o número de moradores aumenta significativamente e, na época de férias, a cidade fica sem grandes acontecimentos. Além disso, Moscou está localizada longe de grandes cidades como Seattle, ou seja, ela preserva muito o que acontece dentro do seu pequeno espaço, sendo os principais eventos os jogos de futebol americano, que ocorrem entre o time local, chamados de os Vândalos de Idaho, contra os times de cidades próximas, fazendo assim com que o principal rival de Moscou seja o time de futebol da cidade de Pullman, chamado de os Pumas do estado de Washington, cuja cidade estava localizada a menos de 15 quilômetros uma da outra. Agora, devido à localização afastada dos grandes polos, estes 2 pequenos times de futebol americano possuem um certo orgulho dos seus jogos e a rivalidade é muitas vezes amigável. Com isso em mente, já conseguimos visualizar o tipo de cidade tranquila e tradicional que Moscou era antes dos assassinatos. Era nessa cidade que as 4 vítimas moravam juntas, junto com outras 2 amigas. Na residência, localizada na estrada King, a casa tinha 6 quartos, 2 em cada andar. A porta da frente costumava ser trancada eletronicamente com uma senha. Entretanto, havia aquela porta simples de vidro deslizante nos fundos, que já foi dito mais cedo, devido à geografia do terreno, e ela dava diretamente para o 2º andar. Dos 6 jovens que viviam naquela residência, 4 se tornariam vítimas do crime. Uma delas, Madison Mogen, de 21 anos, era natural da cidade rural Curry-Dellen, em Idaho. Madison era filha única e era conhecida por sua gentileza. Segundo seus familiares e amigos, ela costumava ter vários empregos e priorizava o tempo ao lado das pessoas que amava. Sua principal fonte de renda era seu emprego no restaurante Mad Creek, onde atuava como garçonete e administrava a mídia social do estabelecimento. Em novembro de 2022, Madison já estava no seu último ano do curso de marketing na Universidade de Idaho e buscava empregos nesta área. Ela namorava um rapaz chamado Jake Stringer e sua vida era como de qualquer outra universitária. Madison também era a melhor amiga de Keely Gonçalves, de 21 anos, que também estava em seu último ano, mas, diferente de Madison, ela havia optado em cursar estudos gerais. Keely e Madison eram sempre vistas juntas e suas fotos nas redes sociais traziam a certeza de uma grande amizade entre ambas, que teve seu início na adolescência. Porém, na época da tragédia, Keely já não morava oficialmente com seus amigos. Ela havia se mudado e só estava lá porque desejava mostrar seu carro novo para Madison e passar o final de semana com ela.
Além disso, Keely tinha planos para depois da formatura se mudar para a cidade de Austin, no Texas. Isso porque pouco antes dos assassinatos, ela tinha conseguido um emprego de marketing e tudo estava sendo encaminhado para uma vida longe da cidade de Moscou. Enquanto aquilo não acontecia, Keely visitava frequentemente Madison e naquele dia levou consigo seu cachorro Murphy, que pertencia a ela e ao seu ex-namorado Jack Decor. Embora o relacionamento entre eles tenha durado 8 anos, naquele período ambos mantinham apenas uma amizade. Além de Madison e Keely, também havia Zena Kernodle, que morava oficialmente na residência. Assim como Madison, ela estava em seu último ano de marketing, mas, diferente das amigas, Zena havia crescido em uma cidade rural, muito pequena. Sendo assim, ela era uma jovem simples, engraçada e animada. O principal atributo de sua personalidade era exatamente o fato de preservar a felicidade das pessoas ao seu redor. Mais tarde, seus amigos mais íntimos descreveriam que Zena tinha o poder de iluminar qualquer lugar que estivesse presente. Ela e Madison trabalhavam juntas no restaurante Magic Creek e, assim como Keely, as duas eram amigas de longa data. Agora, a última vítima era Ethan Chaplin, também de 20 anos. Embora ele ainda não morasse oficialmente na casa, é dito que costumava passar muito tempo no local. Isto porque Ethan e Zena haviam iniciado um namoro no momento da tragédia. Ele cursava recreação e esportes e gestão de turismo na Universidade de Idaho e também era conhecido principalmente pelo fato de que não haviam fotos dele em que ele não estava sorrindo. Ele tinha 2 irmãos e buscava sempre estar presente na vida deles. Estas eram as 4 vítimas que tiveram suas vidas ceifadas naquela noite de novembro de 2022. Embora houvessem pequenas brigas envolvendo o lixo e a louça, eles se davam bem e dividiam bem as despesas da casa. Notavelmente, a última foto que o grupo tiraria é de poucas horas antes de perderem suas vidas, onde Keely postou a seguinte foto, com a legenda falando sobre a sorte que tinha de estar com eles todos os dias. E assim que somos levados para a última noite de vida deles. Naquele sábado do dia 12 de novembro de 2022, havia muita agitação na cidade de Moscou. Estava acontecendo a última partida de futebol americana da temporada. Estudantes e moradores locais estavam aos montes pelo centro da cidade. Ethan e Zena decidiram ir a uma festa na fraternidade Sigma Chi, da qual eram membros. A festa estava acontecendo a menos de 1 quilômetro da casa em que moravam, então era uma boa opção para a noite. Era 1h45 da madrugada quando os dois voltaram para casa. Ao mesmo tempo que a festa do casal acontecia, as melhores amigas Madison e Keely foram ao bar Conner Club, localizado no centro de Moscou. Elas chegaram por volta das 10 horas da noite no bar e saíram de lá por volta de 1h30 da manhã. Durante a volta, as duas passaram de frente a um food truck, conhecido como Curb Truck, que ficava localizado na chamada Praça da Amizade, uma região conhecida pelos universitários que costumam se reunir para conversar, beber e comer. Curiosamente, naquela noite, o estabelecimento estava fazendo uma live na Twitch. Assim, ambas foram vistas nas gravações da noite, onde pararam para pedir um lanche. As garotas permaneciam em frente ao food truck por alguns minutos conversando. Depois disso, elas pediram um Uber e chegaram em casa às 1h56 da madrugada. Naquele horário, Ethan e Zena haviam recém-chegado. Além dos 4, as outras 2 jovens que viviam na casa, cujos nomes não foram revelados, teriam chegado ainda mais cedo, por volta de 1 da madrugada. De qualquer modo, todo o grupo estava em casa antes das 2 horas da manhã.
Quando análises foram feitas nos celulares de Kaylee, foi descoberto que entre as 2h26 e 2h52 da manhã, ela tentou telefonar 7 vezes para seu ex-namorado, Jack Ducor. Nenhuma das ligações foram atendidas, fato que deixou os investigadores intrigados e, por aquele motivo, o garoto foi levantado como um suspeito em potencial. No mesmo período, Madison também telefonou 3 vezes para o ex-namorado da amiga e as chamadas, coincidentemente, também não foram atendidas. Os investigadores buscaram respostas com Jack, que acabou posteriormente sendo desconsiderado como suspeito. Inicialmente, estas eram as únicas informações que a polícia possuía. Porém, as coisas foram ficando mais claras quando foi descoberto que as 2 sobreviventes estavam dormindo em quartos separados naquela noite. Uma delas estava no primeiro andar e a outra no segundo. A do segundo andar disse em depoimento que acordou durante a madrugada, acreditando estar ouvindo Kaylee brincando com seu cachorro Murphy. Em seguida, ela disse ter ouvido a garota dizer que havia alguém na casa. Ao ouvir aquilo, a garota sobrevivente decidiu ir até a porta do seu quarto e olhar para fora, mas não viu nada de estranho. No entanto, logo em seguida, ela ouviu uma voz masculina dizer que tudo iria ficar bem e que ele estava ali para ajudá-la. A garota ficou com medo ao ouvir aquilo e se escondeu nos fundos do quarto. Conforme o tempo passou, ela disse ter sido tomada por uma sensação estranha e decidiu abrir a porta uma 3ª vez. Foi quando, então, ela viu um homem caminhando em sua direção. Ela ficou paralisada, mas ele simplesmente passou por ela e foi até a porta de vidro dos fundos. Os investigadores acreditam que ela tenha visto o assassino, mas, na verdade, teorizaram que quem disse aquelas coisas foi Zina, pois foi descoberto que ela estava mexendo no TikTok às 4h12 da manhã. Além disso, o quarto de Zina ficava no segundo andar e próximo do quarto da sobrevivente. Outro ponto que fortalece isso é de que ela disse para os investigadores que naquele meio tempo pôde ouvir um som de choro vindo do quarto do casal. Essa sua versão foi fortificada quando uma câmera de segurança próxima da casa foi averiguada, onde, no mesmo horário, era possível ouvir os choros vindo da residência. A câmera em questão ficava a menos de 15 metros do quarto de Ethan e Zina. Nas gravações, também pode ser possível ouvir barulhos de batidas e curtos latidos de cachorro. Quando os investigadores questionaram a sobrevivente sobre a aparência do homem que ela viu passando pelo corredor e saindo da residência, a jovem descreveu como um homem alto, magro, vestindo roupas pretas, máscara preta que tampava apenas a boca e o nariz, e de sobrancelha grossa. A jovem disse em depoimento que, ao vê-lo, ela simplesmente congelou em pânico e se trancou no quarto por horas. Ela só sairia do cômodo no final da manhã, onde, ao lado da outra jovem, encontraria um dos cadáveres próximo ao meio-dia. Com essas informações em mãos, as autoridades perceberam que estava lidando com um assassino que fez um jogo mental com as vítimas. Cada ato foi pensado e excitou o criminoso, afinal, embora não tenha sido visto violência sexual, o horror cometido por suas mãos foi como um grande momento de prazer, intenso e profundo. Nos próximos dias de investigação, a promotoria distrital tentaria acalmar os moradores. Bill Thompson, promotor do condado de Lara, anunciou em uma entrevista que não havia riscos visíveis de que o criminoso voltasse a atacar pessoas de maneira aleatória. Mas as investigações foram intensificadas e todo o terreno da residência foi vasculhado uma segunda vez. Com isso, foi encontrada uma pegada pouco preservada, mas de interesse da polícia. Através da tecnologia forense, a pegada foi modelada e levada como pista. Além disso, diversos policiais, ao lado de cães,
foram espalhados pelos bairros vizinhos na busca de latas de lixo, com o objetivo de encontrar toda e qualquer pista deixada para trás. Conforme o caso foi se desenrolando, as autoridades compartilharam que todas as 4 vítimas tinham sido mortas por um único tipo de faca. Ao que parece, a arma usada se tratava de uma faca de combate Ka-Bar. Isso porque no quarto de Keely e Madison foi encontrada uma bainha de couro com emblemas militares. Assim, ficou evidente a premeditação por parte do assassino, que não havia usado uma faca da residência, mas sim levado a sua própria. Com base no achado, os investigadores concluíram que, embora o assassino tenha entrado pelo 2º andar, ele possivelmente iniciou seus crimes no 3º andar, onde tirou a bainha da faca pela primeira vez. Quando a bainha foi enviada para análise, um fragmento de DNA foi localizado no suporte que abre e fecha. Tal amostra foi enviada para comparação no banco de dados do Estado, mas não foi encontrado nada compatível. Naquela altura, os familiares de Keely vieram a público para dizer que o assassino tinha como objetivo a garota, pois ela havia sofrido mais danos do que as outras vítimas, e de fato, com o tempo, essa teoria seria fortificada. Mas antes disso acontecer, o Departamento de Polícia de Moscou já contava com 130 membros de Polícia Federal ajudando na investigação. Assim, conforme os dias passavam, os detalhes foram se tornando mais explícitos. A mídia trouxe a público o anúncio da legista do condado, onde ela dizia que as facadas foram todas infligidas na região do peito e na parte superior do corpo das vítimas. Os ferimentos apontavam, então, para o claro objetivo de matar, por parte do criminoso. Também foi dito que a maioria das vítimas apresentava ferimentos defensivos nas mãos, indicando que foram atacadas de forma desprevenida, mas que tentaram lutar por suas vidas. Nenhuma das vítimas possuía amarrações, ou teriam sido subjugadas antes de serem todas mortas por esfaqueamento. Daquele modo, ficou claro que o crime havia ocorrido de uma maneira desenfreada e com o intuito de apenas massacrar os jovens. Junto a isso, foi apresentado a descrição oficial do criminoso. Com base no que uma das sobreviventes viu, onde ficou definido que o criminoso era um homem que andava estranho, com cerca de 1,70 m de altura, com físico magro e com sobrancelhas grossas. Quando o fim de novembro de 2022 chegou, o Departamento de Polícia de Moscou pediu mais uma ajuda para o público. Em um anúncio, eles pediram para que qualquer pessoa que tivessem imagens da casa da noite dos assassinatos procurassem o departamento. Para isso, uma linha telefônica e um e-mail foram criados para que evidências fossem coletadas. No dia 5 de dezembro daquele ano, eles já possuíam mais de 2.600 denúncias na caixa de e-mail da polícia e 2.700 telefonemas registrados. Além disso, mais de 1.000 envios digitais, com fotos e vídeos que foram enviados. Assim, na véspera de Natal, o Departamento de Polícia de Moscou e o FBI já tinham mais de 15.000 evidências sobre os assassinatos. A união de tantas pistas levaria as investigações para rumos macabros e controversos, mas estava evidente que seria uma questão de tempo até que logo algo levasse os investigadores diretamente para a trilha do assassino. Após quase 20 dias dos assassinatos, o caso começou a se tornar viral em quase todos os lugares em que opiniões das pessoas pudessem ser expostas. As estações de rádio, o site Reddit e até mesmo o canal televisivo da CNN começou a dar grande destaque ao ocorrido em Idaho. No entanto, estes locais, como estações de rádio e canais televisivos, passavam a dar atenção à opinião das pessoas na internet, principalmente no Twitter.
Os boatos, insinuações perigosas e teorias tomaram espaço na mente das pessoas. Todos estavam dispostos a especular sobre algum ponto da história, e foi nesse sentido que o ex-namorado da vítima, Kaylee Gonçalves, se tornou o principal alvo dessas teorias mirabolantes. Afinal, Kaylee tentou telefonar para ele inúmeras vezes, sem sucesso. Além dele, as pessoas também apontariam como suspeitos os homens vistos nas imagens de tweet do food truck, com Kaylee e Madison foram vistas. Os homens foram descritos como assustadores, mas o Departamento de Polícia de Idaho resolveu intervir quando soube das teorias. Afirmaram então que eles tinham sido interrogados e liberados, incluindo o ex-namorado de Kaylee, Jack Decor, que disse estar devastado e já tinha sido inocentado há um bom tempo pela polícia. As duas jovens sobreviventes também sofreram pelos rumores e foram apontadas como suspeitas pela internet, pois haviam sobrevivido em um cenário que isso parecia ser impossível. Então, novamente o chefe de departamento de polícia James Frey procurou acalmar os ânimos ao relatar que as sobreviventes não possuíam conexão alguma com o massacre. Isso porque o criminoso havia entrado pela porta dos fundos, que, devido à geografia do terreno, levava direto para o segundo andar da residência. Sendo assim, ele poderia não ter percebido a existência do primeiro andar, onde uma das sobreviventes dormia, bem como o quarto da segunda sobrevivente, que tinha ouvido e visto o criminoso, mas seu quarto ficava em uma posição em que o criminoso poderia facilmente apenas ter passado diretamente sem percebê-la. Houve muita discussão quanto a isso, porque com essa justificativa, o fato de que o assassino tinha em vista pelo menos uma das vítimas da residência acabava sendo fortificado. De qualquer modo, havia tantas dúvidas que atribuir a culpa aos colegas de quarto sobrevivente foi de mau gosto para os moradores de Moscou e para os amigos íntimos das vítimas. Usuários destes sites e plataformas de mídia social também tentaram encontrar uma conexão entre os 4 assassinatos e um crime separado, relacionado à deturpação por conta do consumo de álcool na Avenida Taylor, próximo ao local do massacre. No entanto, a polícia foi a público novamente para esclarecer que não havia ligação nenhuma entre os 2 eventos. Os jornais investigativos foram ainda mais a fundo ao relacionarem o caso com um incidente isolado em que um cachorro foi esfolado na região rural do condado de Lara. A polícia investigou o ocorrido e, assim, voltou a declarar que os casos não estavam relacionados. Todas estas especulações online se tornaram a parte mais assombrosa e tóxica deste caso criminal, demonstrando claramente como a modernidade pode intervir de modo negativo em pontos complexos de uma história que necessita de uma atenção séria. O público tende a querer investigar casos por conta própria e o que às vezes acaba atrasando o andamento das investigações como um todo. Entretanto, seria errado não mencionarmos os pontos relevantes da posição policial diante do caso. Estes pontos giram em torno dos anúncios polêmicos vindos do Departamento de Polícia de Moscou, onde não apenas a polícia, como também figuras políticas, disseram que o caso era isolado e que não existia perigo contínuo contra a população da cidade. Entendemos que muitas informações sobre o progresso das investigações costumam ser ocultadas para não assustar o suspeito. Porém, a certeza de que um crime como aquele não voltaria a acontecer nos leva a crer que os investigadores, e principalmente o FBI, estavam com uma visão ainda mais abrangente sobre quem estavam caçando. Certamente, um assassino em massa brutal, uma personalidade doentia, que buscou o prazer naquele ato hediondo. Embora não tenha ocorrido violência sexual, não é novidade para o FBI que criminosos violentos possuem um aspecto sexual cravado em seus atos,
Quem fez aquilo poderia ter passado meses ou anos calculando cada passo que daria para a noite do crime. Ou seja, ele provavelmente demoraria muito para cometer um crime daquela proporção novamente. Mas quando pensamos do ponto de vista dos moradores comuns da cidade, vemos que nada realmente garantia que um novo ataque não voltasse a acontecer. No entanto, os aspectos deste caso ficam mais surpreendentes conforme avançamos na história, onde, pelo menos desta vez, será possível identificarmos uma investigação consistente por parte das autoridades. Antes de chegarmos neste ponto, porém, temos que entender mais sobre como o caso foi se desenrolando. Na pequena cidade de Moscou, a frustração pública veio principalmente por parte dos entes queridos das vítimas, que sentiam que estavam sendo deixados de lado nas investigações. A irmã mais velha de Zeina veio a público em uma entrevista para o The New York Times e disse que, diante do avanço das investigações, a família estava confusa e esperando ansiosamente por algo que resolvesse o crime. De acordo com ela, os investigadores não haviam revelado nada promissor, apenas que se tratava de um homicídio. O pai de Ethan Chaplin disse em uma entrevista que a falta de informações relevantes por parte da polícia dava ainda mais brecha para que os falsos rumores, insinuações na imprensa e nas redes sociais ganhassem ainda mais força. Já a irmã de Keely foi mais longe, ao dizer que a polícia de modo algum poderia ter essa confiança de que o crime foi algo isolado, sem antes identificarem o suspeito. Afinal, não se tratava de um assassinato, mas de 4 assassinatos cometidos de uma única vez. Para os familiares das vítimas, quem havia feito aquilo poderia muito bem poder fazê-lo novamente, com a mesma brutalidade. Neste ponto da história, a polícia veio a público para falar sobre um possível perseguidor ou stalker relacionado à vítima Keely Gonçalves. Segundo os investigadores, no mês de outubro, a garota relatou um incidente assustador que aconteceu durante um passeio em uma empresa local. Aparentemente, um jovem que estava na empresa com uns amigos se separou desses amigos e começou a seguir Keely para fora quando ela voltava para o carro. Ao chegar no carro, porém, o jovem não se aproximou. Mais do que isso, foi embora por outro caminho, mas deixando um clima bem estranho no ar. Depois, Keely teria contado a alguns de seus amigos e familiares sobre o incidente, dizendo que isso a irritou e também a deixou assustada. Ainda em novembro de 2022, os investigadores conseguiram rastrear os jovens e principalmente aquele que seguiu Keely. Em um interrogatório, foi relatado que ambos não estavam envolvidos no massacre. Segundo eles, naquele incidente, ambos estavam tentando encontrar garotas para conversar, porém acabaram agindo de maneira totalmente estranha. Depois que isso foi esclarecido, as investigações continuaram lentas e repletas de descontentamento. Pelo menos foi assim até o dia 15 de dezembro de 2022. Pouco mais de um mês depois dos assassinatos, o Departamento de Polícia de Idaho anunciou que estavam buscando pelos registros de um veículo suspeito, identificado como um Hyundai Elantras branco, modelo 2011-2013. Ao que parece, uma câmera de segurança da região em que aconteceu o crime havia capturado uma movimentação suspeita deste veículo. Os investigadores relataram que o veículo fez diversos trajetos suspeitos ao redor da casa das vítimas por volta das 3h29 da manhã. O carro havia passado 3 vezes na frente da residência e às 4h04 passou uma 4ª vez ao fazer um retorno e voltar pela mesma rua. Mas o ponto mais assustador vem de um registro das 4h20 da manhã, quando o mesmo veículo é visto saindo em alta velocidade do bairro em que o crime havia acontecido.
Naquele ponto das investigações, graças aos detalhes e depoimentos, estava evidente que o massacre havia acontecido entre as 4h04 e as 4h20 da madrugada e durado pelo menos 16 minutos. Principalmente porque, como foi dito anteriormente, no celular de Kaylee foi visto que ela entrou no TikTok às 4h12, ou seja, durante um momento em que os assassinatos já aconteciam no terceiro andar. Assim, ao mesmo tempo em que um possível suspeito estava prestes a ser identificado, a linha cronológica dos assassinatos se tornava cada vez mais concreta. Idaho estava prestes a presenciar o desfecho de um dos casos mais terríveis já ocorridos no estado. Após o dia do anúncio, as autoridades de Moscou, junto ao FBI, caçaram pelo Hyundai branco e enviaram um alerta para as regiões próximas, incluindo a cidade de Pullman. Notavelmente, o veículo foi de fato visto saindo da região de Moscou, indo em direção a Pullman. Para ser mais exato, indo em direção à Universidade de Washington, onde 2 membros da universidade relataram ter visto o veículo e anotaram a placa dele. E quando a placa foi investigada, o FBI descobriu que se tratava do veículo de um estudante da Universidade de Washington, chamado Brian Christopher Kohlberg, de 27 anos. Ele era alto, possuía sobrancelhas grossas, igual à descrição que a sobrevivente havia feito. Com isso, uma grande investigação se iniciou sobre o suspeito, onde foi descoberto que, na época, Brian estava cursando doutorado em criminologia e era auxiliar do Departamento de Ensino de Criminologia da universidade. Exatamente, segundo o que foi descoberto, ele já poderia ser descrito como um professor, tanto que, mais tarde, testemunhas oculares disseram que Brian era sempre bem visto nas discussões da turma. Além disso, a localização de seu apartamento em Pullman ficava próximo da região do campus em Moscou, deixando ele ainda mais próximo da cena do crime. Vale relembrar também que Moscou e Pullman são 2 cidades que ficam a menos de 15 quilômetros uma da outra. O FBI, então, avançou na busca por pistas e analisou os registros telefônicos de Brian sem o seu conhecimento. Eles descobriram que na madrugada dos assassinatos, por volta das 2h42, ele tinha saído do seu apartamento para um estranho passeio noturno. Em seguida, os registros com base nas torres telefônicas apontaram ele como indo em direção ao centro de Moscou. No entanto, aquele era o último registro, pois o celular havia sido desligado, sendo reiniciado somente às 4h48 da manhã, ao leste da cidade de Moscou. Os investigadores ficaram surpresos, porque estavam cientes de que o passeio noturno dele não tinha levado para lugar algum. Eles passaram a suspeitar que talvez Brian sabia que poderia ser futuramente investigado daquela forma, porém não deixaram de perceber que sua ousadia ia mais além do que podiam ver. Viram que no dia seguinte dos assassinatos, o seu telefone foi registrado muito próximo da cena do crime, entre 9h12 e 9h21 da manhã. Ele retornou até a casa do crime menos de 4 horas depois, indicando um comportamento inédito, algo que nenhum suspeito ou assassino registrado já houvesse feito antes. Geralmente, estes comportamentos é visto entre 8 horas ou mais após o crime, não tão cedo assim. E a partir daquele ponto, Brian havia se tornado um suspeito promissor. Na verdade, para muitos, ele sem dúvida era o responsável pelo massacre. No entanto, para que uma prisão fosse feita, seriam necessárias mais evidências. Assim, foi descoberto que Brian havia trocado a placa do seu veículo, qual originalmente possuía registro na Pensilvânia, na mesma semana dos assassinatos. Ele foi até o estado de Washington e registrou o seu Hyundai. Aquilo parecia uma clara tentativa de evitar ser registrado como um suspeito, mas não deu certo. Junto a isso,
O FBI notou que no dia 15 de dezembro, Brian foi parado 2 vezes pela Polícia Estadual, enquanto ia em direção à Indiana pela Interestadual 70. Todas as vezes por excesso de velocidade e por não deixar espaço de segurança entre o seu veículo e o da frente. A viagem ocorreu por motivos familiares, onde o pai de Brian tinha vindo visitá-lo e então planejaram retomar juntos para passar o Natal na casa da família na Pensilvânia. No vídeo da câmera da polícia, é possível ouvir o pai do suspeito dizendo que eles haviam saído da Universidade de Washington e partiam em direção ao estado. A viagem durou 2 dias e meio. Brian não poderia imaginar que o FBI já estava iniciando uma mega operação de vigia. As autoridades seguiram Brian até a cidade de Pocono, onde monitoraram o movimento do suspeito. Ele foi visto inúmeras vezes usando luvas cirúrgicas para colocar os sacos de lixo na casa da família dentro da lata de lixo de um dos vizinhos do bairro. Nitidamente, ele não imaginava que estava sendo monitorado, mas já se preparava para uma possível coleta de DNA. Mas como Brian fez aquilo na frente das autoridades, os especialistas da polícia apenas coletaram os sacos de lixos dentro da lata dos vizinhos e enviaram para o laboratório estadual de Idaho. Nos dias seguintes, Brian foi observado limpando seu carro de modo minucioso, dentro e fora, sem perder nenhum centímetro do veículo. E enquanto aquilo acontecia, o mandado de busca já estava sendo emitido para o seu apartamento na cidade de Pullman. Lá, alguns itens foram encontrados, sendo eles uma faca, uma pistola, roupas pretas, luvas e uma máscara. Também foi descoberto pelos de um animal, possivelmente sendo de um cachorro, travesseiros e roupas de camas com manchas de sangue. Sendo assim, foi através de um banco de dados de genealogia pública e da comparação do lixo coletado que foi possível identificar uma correspondência com o DNA coletado na bainha da faca na cena do crime, tendo 99% de compatibilidade com o DNA de Brian. Portanto, os investigadores tinham chegado no cara certo. O tal Bryan Kohberger era o assassino dos 4 universitários de Idaho. Então, na madrugada de 30 de dezembro de 2022, 47 dias após os assassinatos, a SWAT, ao lado de 50 policiais, cercou a casa da família Kohberger. A SWAT inteira avançou para dentro da residência, onde abordou Brian na cozinha, usando uma camiseta e shorts. Ele também estava usando luvas cirúrgicas e se preparava para colocar o lixo em sacolas separados com zíper. Possivelmente, o FBI e a SWAT conheciam uma rotina de descarte do lixo de suspeito e queria pegá-lo em flagrante. Em seguida, Brian foi levado para a prisão do condado de Monroe, na Pensilvânia, onde aguardou para ser extraditado para Idaho. Neste meio tempo, ele compareceu na frente de um juiz da Pensilvânia que informou que ele seria extraditado para responder 4 acusações de assassinato. Ainda hoje, há poucas informações sobre quem é Bryan Kohberger, mas existe o bastante para termos uma pequena ideia de quem é o acusado principal deste caso. Segundo as fontes, ele e seus 2 irmãos cresceram com sua família ao leste da Pensilvânia. Durante a adolescência, Brian era conhecido por ser acima do peso e sofria bullying constantemente. Porém, isso mudou radicalmente no penúltimo ano do ensino médio, quando ele perdeu peso e se tornou um valentão, retraído, mas explosivo. Em meados de 2018, ele frequentou a Faculdade Comunitária de Northam, em Belém, onde conseguiu um diploma de psicologia. Depois disso, passou a trabalhar como segurança em um distrito escolar no mesmo local em que sua mãe havia atuado como professora e seu pai como profissional de manutenção. Em 2020, Brian conseguiu um bacharelado e 2 anos depois concluiu seu mestrado em Justiça Criminal na Universidade de Salem, na Pensilvânia.
Curiosamente, para o seu mestrado, ele fez uma pesquisa com prisioneiros violentos. Brian questionou sobre o processo mental enviado no planejamento antes e durante os crimes. Para isso, ele fez uma conta no Reddit, onde interagiu com ex-prisioneiros, usando o nickname Criminal Student. Através deste perfil, ele fazia perguntas para os ex-presidiários, como: que passos você tomou antes de localizar a vítima? Detalhes, seus pensamentos e seus sentimentos. Qual foi o primeiro movimento que você fez para atingir seu objetivo? Detalhe, quaisquer pensamentos ou sentimentos neste momento. Em uma das perguntas, ele até mesmo pediu alguns detalhes sobre como criminosos fazem para fugir da cena do crime. De certo modo, parecia que Brian esteve, na verdade, aprendendo o máximo que podia com criminosos experientes, na fantasia de cometer o crime perfeito. Isso, em particular, já havia sido visto em outros assassinos em série, como Ted Bundy e BTK. Vale ressaltar que, no mesmo período, ele se consultou com a famosa especialista em assassinos em série americana Catherine Hasland, que se tornou conhecida por conta de seus livros sobre o terrível BTK. No outono de 2022, Brian tentou se inscrever para uma vaga na polícia de Pullman, mas não conseguiu. Nos meses seguintes, ele cursou o doutorado em criminologia na Universidade de Washington. Lá, ele era visto com bastante referência por conta de sua formação acadêmica. Alguns colegas de sala descrevem ele como um ativo, mas na época do massacre de Idaho, ele estranhamente passou a ser visto como um homem desarrumado e cansado. Sua conduta também se tornou estranha, ao ponto de que os professores se reuniram para debater sobre seu comportamento como profissional. Algumas semanas antes de ser preso, Brian foi então demitido de sua função como auxiliar, devido ao seu fracasso em cumprir as normas de comportamentos profissional. Em suas interações com o corpo docente, deixou muito a desejar, o que causou a sua demissão. Futuramente, um de seus amigos foi entrevistado e ele relatou que a personalidade de Brian sofreu uma mudança radical conforme as ondas passaram. Ele costumava ser focado nos estudos, mas estava se tornando violento e desejava sempre arranjar briga com alguém. Em resultado, Brian foi cada vez mais afastado dos grupos sociais e ninguém parecia permanecer ao seu lado. Após sua prisão, os familiares das vítimas Madison e Kelly alegaram que Brian seguia as garotas no Instagram e curtia algumas das fotos das jovens. Porém, a polícia não conseguia confirmar estas alegações, pois a conta supostamente foi apagada. No dia 5 de janeiro de 2023, Brian foi levado pela primeira vez ao Tribunal do Condado de Lara. Lá, ele foi acusado formalmente pelos 4 homicídios em primeiro grau, bem como as acusações de roubo, invasão e intenção de cometer um crime. Nos meses seguintes, os procedimentos judiciais se estenderam de maneira melancólica e dramática, o que piorou ainda mais quando Brian se declarou inocente das acusações, trazendo à tona pessoas que acreditavam em sua inocência, que ressaltaram que todos são inocentes até que se prove o contrário. Diante do tribunal, em junho de 2023, a promotoria disse abertamente que buscaria a pena de morte pelas acusações, com base nas circunstâncias agravantes do caso. Em dezembro de 2023, a residência em que os assassinatos haviam acontecido foi demolida pela Universidade de Idaho, devido à decisão de que a residência possuía uma grande marca traumatizante na cidade e na família das vítimas. Em janeiro de 2024, os advogados de defesa buscaram permissão para investigar sob sigilo os testes de DNA feitos pelas autoridades, com base na bainha de couro encontrada na cena do crime. Atualmente, estes mesmos advogados pedem para que o julgamento ocorra apenas em 2025.
argumentando que existem milhares de provas e evidências e 400 testemunhas para serem analisadas e entrevistadas. No momento que o roteiro deste vídeo foi escrito, questões continuam sendo expostas sobre o caso. A primeira questão é de que no dia 1º de setembro de 2022, o Departamento de Polícia de Moscou foi chamado para atender uma ocorrência de deturpação na casa dos jovens. Lá, eles encontraram outros jovens garotos, totalmente sozinhos, que mais que possuíam a senha da residência. Esse fato foi que algumas pessoas acreditam que o real assassino pode ser qualquer outra pessoa que costumava visitar as festas organizadas pelos jovens. No entanto, embora a teoria faça algum sentido, os investigadores compartilharam que entre junho e novembro de 2022, o celular de Brian esteve cerca de 12 vezes próximo à residência. Para eles, isso comprova que Brian planejou cada detalhe do seu crime por um longo tempo e que possivelmente conhecia as vítimas de vista. Até então, porém, Brian não está falando com os investigadores e se declarou totalmente inocente das acusações. Por conta disso, não sabemos de nada que ele próprio tenha falado e sua motivação é completamente desconhecida. Agora, para alguns psiquiatras forenses, é bem possível que Brian tirou a vida daqueles 4 jovens apenas para descobrir se conseguia sentir algo para se sentir mais vivo. De qualquer maneira, agora só nos resta aguardar o julgamento, que pode acontecer ainda este ano ou apenas daqui muito tempo. Por ora, este é o caso do massacre da Universidade de Idaho, que vitimou Ethan Chaplin, sua namorada Zeina Kernadle e as 2 melhores amigas Kaylee Gonçalves e Madison Mogen, todos eles jovens com futuros promissores e com sonhos que foram todos despedaçados pela maldade de um único homem.